Bênção a gente poder estar junto aqui para crescer mais um pouquinho. Hoje mais um pastor convidado, pastor Maurício Irmão, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Casa Forte. A gente já se conhece há um tempinho, né, Maurício? Já tem uma relação aí de amizade longa aí. E vai ser um prazer, um privilégio, uma bênção poder receber de você hoje aqui essa capacitação para a gente, tá? A gente vai começar com uma oração e aí eu passo a palavra para você, tá certo? Vamos orar, gente? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado porque isso só é possível mediante a obra de Jesus Cristo, Pai, que nos reconcilia com o Senhor, que nos reconcilia uns com os outros. Muito obrigado porque isso é bênção tua para a vida da gente e porque podemos desfrutar, Pai, dessa bênção maravilhosa que é estarmos juntos em comunhão e aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para melhor te servir, para sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus. Abençoa o pastor Maurício, capacita-o e traz através dele, Pai, a palavra tua para o nosso coração, que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Maurício está com o senhor aí, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, amém. Boa noite. Eu não sei se provavelmente é um pouco de inexperiência. Eu não estou visualizando o rosto de ninguém aqui, de onde eu estou apenas me vendo. Tem os quadradinhos pretos aqui, mas eu estou vendo que tem Aridelson, que é presbítero de Cidade Universitária. Não é isso, querido? Isso, meu irmão. Prazer, meu irmão, estar com você aqui. Da mesma forma, prazer meu. Que bênção. Tem Emily, que eu estou conhecendo hoje, Danilo também. Acho que Liviane, Bruno, e tem dois Danilos, são a mesma pessoa, não é isso? Danilo entrou aqui com duas telas diferentes. Isso. É porque eu estou no celular e estou com a tela maior também. Que bênção, espero que você seja edificado duplamente. E fora esses, tem você, né, Tiago? Então, somos esse grupo aqui, não é isso? Isso, tem Douglas também, que é de CDU, que está aqui na luta para entrar. Já ele chega, se o senhor permitir. Então tá certo. Bom, pessoal, eu primeiramente quero agradecer o convite de Gal. Gal, de fato, é um amigo querido, nossas filhas já estudaram juntas e, assim, tem um carinho muito grande e uma admiração também pelas propostas que ele traz. Eu acho que é uma proposta a ser, inclusive, copiada por outros presbitérios e peço a Deus que seja um tempo de edificação e de conversa, né? Eu não organizei uma fala para ser uma palestra ou para ser uma pregação, então eu vou trazer aqui algumas provocações a partir do tema que me foi proposto. E eu gostaria que a gente pudesse interagir minimamente, assim, e a gente pudesse sair daqui com uma troca, onde a experiência de vocês, e assim, eu sei que todos que atuam na igreja podem também acrescentar, também eu seja edificado também pela instrução do Senhor na vida de vocês. Então, o tema que foi proposto para nós é o líder de adoração e o seu coração. Quando eu me peguei refletindo sobre esse tema, a gente tem, vamos dizer assim, duas dimensões da nossa relação com Deus aqui. Primeiro, nós temos a nossa própria adoração como servos de Deus, e nós temos também a responsabilidade na adoração de outros. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui, a partir da lógica do tema proposto, é que o líder, ele é, antes de um líder, alguém que adora a Deus, em primeiro lugar. E que a sua adoração não pode ser deixada de lado na medida em que ele desempenha uma tarefa de responsabilidade sobre a adoração de outros. Então, assim, o meu desejo aqui nessa noite é que a gente perceba a importância dessa relação, da nossa adoração e da responsabilidade que temos com a adoração do outro, nós que desempenhamos funções de liderança. Qualquer pessoa que desempenha a função de liderança no corpo de Cristo, ela assume uma responsabilidade com a sua própria relação com Deus, portanto, com a sua adoração,
E se é um papel de liderança que ela desempenha, ela também faz isso em cuidado, em relação e em responsabilidade com a adoração do outro. Mas o meu objetivo é deixar claro que tanto a nossa liderança quanto a nossa adoração, ou seja, a nossa relação com a adoração do outro, isso passa pela compreensão daquele que está sendo adorado. E o primeiro texto que eu queria que a gente olhasse aqui, ele está em Êxodo 20, 26. Se vocês puderem abrir. É um texto, assim, que a primeira vez que eu li, eu era um garoto, primeira vez que eu li o Antigo Testamento, e eu me peguei, assim, sem compreender muito o que esse texto, que parecia que estava saindo do nada ali, que estava surgindo de forma aleatória. Êxodo 20, 26, e eu vou ler, o texto diz assim: Não suba por degraus ao meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta. Êxodo 20 é o capítulo onde os mandamentos vão ser declinados ali pelo Senhor, vão ser a proposta de Deus. Vocês lembram que Deus oferece a sua lei ao seu povo somente depois de retirá-los do Egito. Então, primeiro eles estão fora do Egito, eles já estão num lugar de liberdade, e ali Deus propõe a sua aliança. Se fosse eu teria feito o contrário. Eu teria chegado lá no Egito e digo assim: olha, eu tenho um contrato aqui para vocês assinarem. Se vocês assinarem esse contrato, eu tiro vocês daqui. Só que o que Deus está fazendo, ele não está fazendo por causa do compromisso dele com aquelas pessoas ali. O compromisso dele é anterior, antecede aquela geração. E ele está tratando de forma direta sobre o momento do culto. Então, a adoração do outro, a minha adoração, a minha responsabilidade sobre a adoração do outro, ela se apresenta em 3 momentos, a partir da perspectiva desse texto. Primeiro momento é a preparação. E aqui ele está dizendo: não subam por degraus ao meu altar. O que é que significa o altar aqui? É o lugar onde os animais eram sacrificados. Então, para que o sacrifício fosse realizado, havia uma preparação. Algo precisaria ser, uma série de organizações precisariam ser feitas, uma série de regras teriam que ser atendidas. Então, basicamente, o que de saída Deus está dizendo para Moisés aqui, para ir transferindo para o povo, Moisés está dizendo para o povo, é que eles teriam que ter cuidado com o culto antes do culto, durante o culto e após o culto. Então, como é que a gente tem cuidado com o culto antes do culto? Com a preparação. Então, tudo aquilo que precisasse ser organizado para que o culto acontecesse, tem que ser organizado antes. É isso que está sendo proposto aqui. Qual será o animal que vai ser sacrificado? Que características esse animal tem? Em que momento, de que maneira ele deve ser separado e direcionado para o sacrifício? Aí vem o segundo momento, que é o momento em si do sacrifício. Então, durante o sacrifício, as competências, as capacidades para que o sacrifício fosse feito, precisaria ter aquele que estava desempenhando aquela atividade teria que ter domínio sobre aquilo. E depois da preparação e depois da realização do culto, do sacrifício, vinha o pós-culto, que também é culto. Então, como é que nós cuidamos do culto antes? Com a preparação. Como é que nós cuidamos do culto durante? Fazendo aquilo que deve ser feito da maneira como deve ser feito, reunindo as capacidades que a gente precisa para isso. E o pós-culto, ele deve ser preservado, deve ser cuidado com o nosso testemunho de vida. Por isso que, depois de a gente se preparar e depois da gente cultuar, a maneira como a gente vive no dia a dia pode tornar o nosso ambiente de adoração vamos dizer assim, um quadro de hipocrisia. Então, o culto, de acordo com a instrução de Moisés, deve ser observado e protegido pela nossa postura de liderança. E ele está falando aqui por aquele que está liderando o culto de outros, está sendo visto por outros, é que ele tem que se organizar antes, ele tem que saber realizar durante, e ele tem que ter o testemunho, ele tem que viver em acordo com aquilo que ele realiza no culto, depois do culto.
Agora, o que chamou minha atenção aqui, na minha adolescência, é que ele não tá chamando a atenção, ele não está dizendo aqui que o cuidado de quem está subindo ao altar, ou na maneira como ele está subindo ao altar, tem a ver com o sacrifício em si que ele está fazendo. A recomendação de Moisés aqui é que enquanto ele está fazendo o que ele deve fazer de maneira correta, com técnica, reunindo as habilidades que ele precisava reunir, ele pode, de forma descuidada, incorrer em algo que vai retirar a atenção de quem está olhando para ele. Então ele diz assim: olha, não suba por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Ou seja, enquanto ele está falando de quem se preparou, de quem sabe o que vai fazer e de quem talvez ou eventualmente tenha uma vida correta no dia a dia, tenha um bom testemunho de vida. Mas é possível que, reunindo essas três características, durante a execução do culto, algo em nós retire a atenção do outro para o culto que está sendo prestado a Deus. E ele diz assim, olha, e assim, lá para frente, em Êxodo, lá para o capítulo 28, Moisés vai recomendar que o sacerdote vista uma espécie de calção, uma espécie de proteção, desculpe a expressão, mas um cuecão, para evitar que quem estivesse debaixo e estivesse vendo ele, enfim, fazendo o sacrifício, pudesse ver a sua nudez, pudesse ver algo que tirasse a atenção do que estava sendo feito. E se a gente parar para refletir aqui sobre a nossa adoração, e ela foi observada com o nosso preparo, com o desenvolvimento das nossas capacidades, com a busca por uma vida de piedade, de testemunho. Tudo isso tem a ver com a nossa adoração. Mas quando, durante o culto, durante a execução das nossas responsabilidades, diante de quem temos liderança, pode ser que naquele momento algo em nós retire as atenções do Senhor, daquele que deve ser adorado. Isso passa não só pelo que a gente está fazendo, mas pela forma como a gente está fazendo. Já que a gente está falando de música, é possível que você cante tão bem que na hora que você está cantando, você se entregue de uma determinada maneira que quem está sendo adorado seja deixado de lado. E você se torna o alvo das atenções. Não é porque você não sabe fazer, não é porque você não se preparou, não é porque você eventualmente não tem um testemunho de ser uma pessoa reta diante de Deus, mas porque naquela hora você não teve a atenção de, ao subir naqueles degraus, você não se limitar ao seu lugar e chamar a atenção para quem deve ser adorado. Quando a gente fala sobre adoração, sobre sacrifício, sobre altar, acho que o primeiro convém a gente falar do primeiro texto da Escritura, que fala sobre adoração. E assim, eu já pedi para você olhar Êxodo 20 e 26. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa primeira parte, sobre essa questão da nudez? Todo mundo conseguiu entender o meu ponto aqui, nessa primeira parte? Vocês podem comentar livremente. Sempre que a gente tem o hábito, na verdade, né, Maurício? Quando tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, ele tem uma ferramenta aqui de levantar a mão. Aí vai aparecer para você aí que tem alguém com a mão levantada e aí você pode passar a vez. Então, Tranquilo? irmão, eu posso seguir? Pode ir seguindo aí. Se a gente tiver alguma coisa para ir acrescentando, a gente vai sinalizando Ah, aqui. então tá ótimo. Então, colocado dessa forma, ou seja, a minha adoração, ela tem a ver com o meu preparo, com a execução e com o meu testemunho. Essa é a minha adoração. Mas a minha responsabilidade na adoração do outro, ou seja, a minha liderança, no momento que estou liderando a congregação, vamos dizer assim, significa que eu vou adotar a postura, eu estarei revestido das atenções para que as minhas qualificações não chamem a atenção mais do que aquele que deve ser adorado. E assim, eu estou falando de qualidade, ou seja, eu estou falando de quem é esmerado, de quem é dedicado. Mas pode ser que o que quebre a atenção de quem precisa ser adorado é a nossa falta de preparo também. Se você quiser fazer o raciocínio inverso. Né? Não é só quando a gente está fazendo, arrasando demais,
e o nome de Deus, que a gente está retirando as atenções para a gente. É quando a gente, de forma inconveniente, não se organizou, é quando a gente, de forma inconveniente, não está descrevendo corretamente aquele a quem adoramos. E assim, eu não estou querendo dizer com isso que, enfim, vocês convivem com a música todos os dias. Eu, no início da minha vida, fui líder de louvor e convivi com música durante algum tempo. Comecei tocando contrabaixo, depois o meu sonho da vida era tocar guitarra, mas terminei indo para o violão e terminei cantando também, para poder dar alguma estabilidade para o grupo, porque o pessoal que cantava oscilava bastante, os temperamentos eram bem oscilantes. Então, comecei a cantar para poder o grupo ter um pouquinho mais de estabilidade, assumir esse lugar. Se eu pudesse ter escolhido somente tocar, eu teria ficado só tocando. Então, eu dificilmente conheço alguém que realmente gosta de tocar, que gosta de tocar e de cantar. Mas tem gente que faz as duas coisas muito bem. Eu não faço bem nenhuma das duas, mas isso acontecia, de você, dentro desse lugar de servir, dentro desse lugar de se preparar, você fazer isso de uma maneira, e o que está em jogo é muito mais vamos dizer assim, o lugar, o aparente, a beleza da música, do arranjo, ou a técnica em questão, do que qualquer outra coisa. Então, por isso que me chama a atenção. Maurício, não, termina aí. Quando terminar essa fala, eu queria fazer também um adendo Pode, aqui. pode falar. Tu fala sobre o serviço da gente e o modo como ele é feito, ele pode ser um agente de distração, né? E aí tu traz a vertente de, por exemplo, aquilo que a gente faz tão bem, né? Ou a gente exagera tanto, né, na sofisticação daquilo ali, ou no teor técnico daquilo ali, que a gente acaba distraindo as pessoas e chamando mais atenção para a gente do que para o Senhor, né? Que é de fato o alvo do nosso culto. O inverso também acontece, né? De a gente estar tão mal preparado, né? A gente está seguindo por um caminho assim de desleixo mesmo, né? De não fazer as coisas como deveriam ser feitas, né? De chega para tocar e não afina o instrumento, ou enfim, não dá aquela atenção devida ali ao serviço que a gente está prestando. E a gente pode distrair também nesse sentido, né? De tirar a atenção das pessoas por estar fazendo de forma desleixada, né? Fazendo mal feito. Diante desses dois cenários, né? Do cenário do distrair por ser muito bom e do distrair por ser muito ruim, e dentro desse contexto que a gente está trabalhando, né? Do nosso coração, do líder de adoração e do trato do seu coração, como é que tu achas assim que para chegar no meio termo entre uma coisa e outra, de fato chegar num ponto de equilíbrio e servir a Deus e a igreja da melhor forma, por onde tu acreditas que a gente deveria caminhar? Não sei se está previsto aí na tua fala, mas se tu já puder seguir Sim, nesse rumo aí. claro. A primeira coisa que eu quero dizer é que, assim, sinceramente, eu não acredito que não seja possível adorar a Deus em um culto desafinado, por exemplo. Quem aqui já teve quem nunca teve a experiência de estar num culto totalmente desafinado? Acredito que todo mundo já esteve. E, sinceramente, se você não consegue cultuar, adorar a Deus ali, existe um problema na sua adoração. Primeira coisa. Segunda coisa, se você só consegue cultuar a Deus se tiver tudo muito encaixado. Então, se você está ouvindo... Teve uma vez que a gente estava tocando e um rapaz sentou no teclado, ele tocou uma nota no teclado, pisou no sustain, e aquela nota ficou ecoando durante a música inteira, e era uma música totalmente fora, era uma nota totalmente fora da harmonia que a gente estava tocando. E enquanto a gente estava tocando, ficou aquela nota soando ali, e ninguém sabia identificar de onde estava vindo. E ele não estava nem atento, ele tocou, pisou no sustain, não sabia tocar, e a nota ficou ecoando a música inteira. E ali eu terminei com dor de cabeça a música, de tão incomodado que eu fiquei. Então, primeira coisa, eu não acredito que o culto, para que eu consiga adorar, ele tenha que ser completamente afinado, completamente... Acho que nós precisamos aprender a cultuar a Deus em qualquer realidade que a gente tenha, porque às vezes a circunstância só permite que o culto seja desafinado. Você não vai ter ninguém ali o preparado ou em condições de oferecer a realidade, a música
o culto, a adoração ali de uma outra, a adoração cantada, no caso, né? Ou tocada de outra forma. Então, por isso que o centro, e aí por isso que eu falei há pouco, Tiago, e a medida disso aí é aquele a quem adoramos. Não pode ser o excesso da nossa capacidade ou a falta dela, mas você, na sua adoração, não tomar em consideração somente você e o outro, mas aquele a quem você adora. Para tentar instruir melhor essa resposta, no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, e eu comecei falando em Êxodo 20 e 26, sobre o altar, sobre o sacrifício, porque no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 5, a palavra adoração vai ser usada pela primeira vez. Ela não vai ser usada pela primeira vez para descrever um momento musical, um solo, um momento congregacional. Não. Quando Abraão chega para os seus homens ali, ele diz: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Vamos adorar e depois voltaremos a vocês. Então, ele está usando a palavra adorar para descrever o que ele vai fazer. E o que foi que Deus tinha mandado ele fazer? Sacrificar Sacrificar o filho. Ele ia sacrificar o seu filho. Então, essa palavra, adorar, ela, para a gente fazer vamos dizer assim, estabelecer a ponte com o Novo Testamento, porque a palavra aqui é hebraica, mas a palavra na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, é a palavra proskuneu, e ela, a etimologia dela é a combinação de duas palavras, que é pros, que é em direção a, ou para, e kuneu, que é beijar. Então, aquele que adora é aquele que se volta para beijar. Então, Abraão está usando essa palavra para descrever o que ele vai fazer com o seu filho. Ou seja, se ele está para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, ele está fazendo isso porque ele está se voltando para Deus, para adorar a Deus, para beijar a Deus, no sentido dessa palavra. Essa palavra é usada aqui para indicar submissão, humildade, para expressar o amor legítimo de Abraão pelo seu Deus. Então, a adoração é você se voltar para Deus e humildemente se submeter a Ele. E aí ele está dizendo, e a gente deve fazer isso por meio da música, porque não é a nossa voz que adora, não é as nossas mãos que adoram enquanto a gente toca, é a nossa vida que adora. Enquanto a gente toca, enquanto a gente canta, é a nossa vida que adora a Deus. É essa submissão e humildade e amor a Deus. Agora, se você pensar em adoração como alguém que se volta para beijar outra pessoa, de quem você se lembra quando, se eu perguntar assim, no Novo Testamento, quando é que alguém vai até Jesus para beijá-lo? Nós estaremos falando de quem? Judas. Judas. Perfeito. Judas está indo até Jesus para beijá-lo. Eu li um material que Gal compartilhou comigo, que ele conta a história de uma embarcação sueca. Achei muito interessante. E ele fala que essa embarcação ela foi construída sob a orientação de alguém que era extremamente apaixonado por detalhes, por beleza. E enquanto aquela embarcação estava sendo feita, com todo aquele requinte de detalhes e de embelezamento, eles deixaram para atentar para a coisa mais importante do navio, que é o seu lastro, que é a capacidade daquele navio suportar toda a sua carga, ou até mesmo suportar a navegação que a embarcação necessita. E é interessante, quando eu faço essa relação aqui, eu fico pensando, porque o que Abraão chama de adoração é sacrificar o seu filho. O que Judas está fazendo é indo até Jesus e beijando Jesus no seu rosto. Veja, se eu pegar os dois conceitos no sentido
etimológico da expressão de adoração, eu posso dizer que Judas está adorando também. Visualmente, ele está fazendo algo muito similar. Mas a diferença é que a palavra usada aqui no Novo Testamento para descrever o beijo de Judas, ali no Getsemane, é outra palavra. É a palavra cataphiléu. Cata é um prefixo de intensificação. Não é só beijar, é beijar profusamente, profundamente, repetidamente, é beijar com força. Então veja que nessas duas ideias de adoração aqui, eu estou trazendo, obviamente, a ideia de Judas, não dizendo que Judas estava adorando efetivamente, mas porque a ideia do beijar como sendo um conceito lateral ali, a ideia de adoração, e assim, fazendo esse link com o beijo de Judas, espero que vocês estejam me entendendo, é para dizer o seguinte: a diferença entre beijar na adoração de Abraão, que envolve submissão, que envolve humildade, que envolve amor, envolve um voltar-se sincero para Deus. Quando o escritor aos Hebreus vai descrever esse momento de Abraão, ele vai dizer que Abraão levou o seu filho para ser sacrificado a Deus, porque ele cria que Deus poderia recobrar o seu filho da morte. Então, Abraão se volta para Deus em adoração, porque a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, era algo irretocável, estabelecido por Deus ali. No caso de Judas, essa ideia de beijar a Deus, de beijar a Jesus aqui, é um sinal da sua deslealdade, da sua falsidade. E é interessante fazer um link aqui com a ideia de que ele está fazendo isso não efetivamente para Jesus, ele está fazendo isso em Jesus, mas ele está fazendo isso para os homens, ele está fazendo isso para que outros identifiquem quem é Jesus e possam prendê-lo. Então vejam que esse apego pelo o excesso, por fazer com um entusiasmo tão... E assim, eu não sou contra o entusiasmo, a entrega, nada disso. Por isso que a minha, vamos dizer assim, o elemento de critério aqui nem é a minha liderança, nem é aquele que adora comigo, não é a minha responsabilidade sobre a adoração do outro, mas é aquele a quem adoramos. Porque é possível que estejamos diante das pessoas, aparentemente fazendo a mesma coisa, desempenhando, vamos dizer assim, adequadamente, satisfatoriamente as mesmas coisas, mas o estado do nosso coração, né? Porque o nosso coração não é o centro da nossa adoração, mas o nosso coração está no centro da compreensão de que realmente se a nossa adoração é para Deus ou não. Então, se nós podemos beijar a Jesus, adorá-lo, mas para inglês ver, para que as pessoas nos vejam fazendo. E por mais conhecimento que tenhamos, a maneira como fazemos o que devemos fazer não aponta para Deus, não apontam para um coração submisso a Ele, e muito menos que confia nele. Então, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o culto, ela precisa ser maior do que essa preparação, do que a nossa execução e com a maneira como nos portamos após o culto. Precisa ter em consideração quem é o nosso Deus, quem é aquele a quem nós estamos adorando. E assim, se nos voltamos para Ele, se nos dirigimos a Ele, é para adorá-lo, é para beijá-lo com humildade, com submissão, e não nos moldes de Judas, para que outros vejam, para que outros enxerguem. E por melhor que seja, ou por pior que seja, não tem Deus no centro, não tem o Senhor como alvo daquilo que estamos fazendo. Certa vez, numa aula de escola dominical, eu fui seminarista numa igreja, e o pastor tinha, enfim, encerrado alguma atividade lá que trouxe algumas questões, e eu tinha chegado naquele momento, algumas pessoas estavam chateadas, porque era uma atividade que todos faziam, e a liderança entendeu que aquilo precisaria encerrar. E aí uma jovem chegou para mim e falou assim, irmão, como é que agora eu vou ficar se
a minha vocação foi retirada de mim. Aquilo que eu usava para fazer a vontade de Deus, eu agora não posso mais fazer porque a liderança não permite. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, se a nossa vocação realmente é algo que pode ser retirado de nós. Por exemplo, se eu canto ou se eu toco, um acidente doméstico pode retirar uma capacidade minha, pode reduzir a minha capacidade de tocar, pode retirar a minha capacidade de falar, a gente que é pastor, né, que vai pregar, pode perder a voz em alguma situação, alguma coisa. Como é que fica a sua vocação? Então, a nossa vocação, ela não é apenas o que a gente faz, é aquilo que leva a gente a fazer. Então, se Deus me chamou para pregar a sua palavra e, por exemplo, eu fiquei sem voz, a minha vocação, ela vai me fazer encontrar outros meios que me façam alcançar o papel para o qual o Senhor me chamou. Eu não vou ficar refém nem da minha voz e nem das minhas mãos ou dos meus pés. E assim, obviamente, para a gente pensar nessa ideia de vocação, de liderança, de adorador, de líder de adoração, a partir do próprio coração, né, de como ele se coloca no lugar de Deus, de como ele se usurpa do lugar de Deus, mas também para a gente ter em mente o Senhor a quem somos chamados a adorar. Então, a nossa vocação sempre vai nos oferecer os meios, a possibilidade de novo, colocarmos Deus no centro da nossa vida e da nossa adoração. Não sei se eu respondi. Basicamente, o que eu separei para falar foi isso. Se a gente quiser agora fazer perguntas mais direcionadas, eu posso comentar de acordo com as ideias aqui que a gente colocou. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho algumas perguntas, tenho algumas coisas para dizer, mas eu vou dar a prioridade para vocês, tá? Danilo? Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim. Pastor, essa última fala que o senhor citou me fez lembrar de um momento na minha vida em que eu queimei a mão direita, queimei os dedos e eu não conseguia tocar violão por um tempo. E aí faz você pensar, né? Porque, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Verdade. Porque eu acho que às vezes a gente acaba se prendendo muito ao eu sou o que eu faço, né? Isso. Acabar caindo numa armadilha. Se eu entendi bem a resposta que o senhor explicou para a gente agora é que é a convicção do coração e não exatamente o que você faz, é isso? É isso. Seria nesse sentido? Essa convicção, ela vai moldar o que a gente faz e eventualmente nos dar outros meios para fazer aquilo que é a vocação. Foi basicamente isso. Tinha uma resposta a umas dúvidas que eu carregava há um tempo aí. Que bênção, né? Eu acho, Danilo, que a gente às vezes a gente tem muito essa percepção, essa visão de que a nossa adoração é o que a gente faz. Mas se a gente, até se a gente voltar mesmo para o nosso símbolo de fé, né, adorar a Deus é o motivo pelo qual a gente foi criado, na verdade. Então vai além do que a gente faz, é o que a gente é, né? Tem que ser o que a gente é mesmo no mais profundo do ser da gente. Tem um livro que eu gosto muito de um autor chamado Mike Cosper, que é chamado Ritmos da Graça. E ele fala sobre a adoração no Éden. Se a gente pensar em Adão, por exemplo, quando Deus ele cria Adão, o que ele estabelece como a adoração para Adão ali não é não é música, né? Não tem música envolvida ali. Não tem um templo propriamente dito, né? É o jardim, e o jardim funciona ali como se fosse o templo. E o que é esperado de Adão é que ele viva ali, né? A rotina, o dia a dia do jardim em adoração. Então, como é que a adoração se dá ali para Adão? Dê nome aos bichos, cuide do jardim e não coma da árvore ali que eu disse para você não comer. Essa era a adoração que era esperada dentro de Adão. Era obediência mais do que as coisas que ele faz, mas o coração ali inclinado
para obedecer ao Senhor, né? Acho que caminha mais ou menos aí para o que o pastor Maurício está Interessante. trazendo para a gente. Você poderia mandar o nome desse livro no grupo, por Posso favor? sim. Mano, sim. Só uma dúvida, e aí surge disso que você falou com relação à música, né? Você acha que há uma supervalorização da música, no sentido de o pessoal achar que a adoração só tem relação com ela? Maurício quer responder essa? Sou eu que respondo? Você pode responder, você já está aí. Pode trabalhar. Danilo, você quer a minha Perguntar. resposta ou quer a resposta do pastor Maurício? Dos dois. Não, vamos. Então eu vou deixar o pastor Maurício à vontade para responder. Em cima do que o Tiago falou no começo, sobre essa questão do que é adoração, se é o que a gente faz, sobre essa questão do nosso símbolo de fé, você pega ali já no momento pós-Éden, no capítulo 4 de Gênesis, o texto diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Então veja a ordem das coisas. Primeiro é quem nós somos diante de Deus, ou seja, a ideia de coração na Escritura é a centralidade do nosso ser, quem nós somos. As nossas emoções, os nossos estados internos, o nosso segredo, a nossa verdade, aquilo que nos define como ser diante de Deus. Então, ele diz assim, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, ao passo que não atentou para Caim e para a oferta de Caim. Então, não é primeiro a oferta e depois a pessoa, é sempre a pessoa e depois o que ela está trazendo. Né? Essa é a ordem, né? Agora, eu não estou lembrando da tua pergunta, se tu puder. Sobre música, né? Adoração. O pessoal associa Sobre a adoração à música, né? questão da música. A música, ela é uma linguagem, assim, que eu acho que ela a primeira vez que eu escutei alguém falar numa aula de liturgia, no seminário, sobre a música não ser algo essencial para que o culto aconteça, e, de fato, ela é vamos dizer assim, uma circunstância que facilita o acesso das pessoas a elementos do culto, a partes do culto. Então, por isso que as canções, dentro da perspectiva do culto, têm sempre que levar aqueles que adoram em direção a quem é adorado. Então, a gente nem tudo que não contraria a minha fé, que eu posso cantar, pode fazer parte do culto, porque não necessariamente aponta para quem adoramos. Então, a música ela encontra o seu lugar na medida em que ela serve aos elementos do culto. Então, você pode, por meio de canções, por meio de música, você pode ensinar doutrinas para a igreja, você pode ensinar a igreja a orar, você pode usar a música para, enfim, para ensinar a palavra. Então, a música ela vai servir a esses elementos. Ela não é um elemento em si. Ela é uma linguagem que ela é absolutamente, assim, absolutamente no sentido não absoluto, não sei se dá para dizer isso, mas é uma linguagem indispensável para a nossa época. Então, a música ela é muito importante, mas você não precisa dela para realmente adorar a Deus, né? E a música, você não precisa do instrumento, onde você estiver, você afinado, desafinado, você ali diante de Deus você canta, você adora o Senhor por meio de canções e junto da congregação também. Então assim, a música, eu diria que ela se torna a linguagem musical, e aí Galdino vai falar disso melhor do que eu. A música como um atrativo para si e não como um direcionamento para Deus. A música ficou muito comercial e assim, às vezes dá um trabalho muito grande você saber que músicas vão poder realmente tomar parte do culto, de que maneira elas vão ser inseridas no culto. Mas eu acho que achar a medida, eu não acho que seria sábio você pensar numa liturgia de culto sem música, só porque a música não é algo essencial para que tenha o culto. Eu não acho que seria prudente, que seria sábio, que você afastaria muitas pessoas daquele momento, porque a música se tornou um tipo de linguagem
que aproxima muito as pessoas do que está acontecendo ali. Daí a nossa responsabilidade redobrada como líderes de não fazer da música algo que seja apenas a música, né? Eu vejo... Vai completar alguma coisa, Maurício? Não. Eu vejo muito, Danilo, a música, se a gente for analisar, né, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a música sempre foi muito presente, né? E se eu puder destacar um momento assim em que a música ela é muito presente, a gente vai lá para Lucas, lá no comecinho, quando a gente tem Maria, a gente tem Zacarias e Simeão, e eles são ali impactados pelo cumprimento da promessa de Deus, né, em Jesus. E o que eles fazem? Eles compõem cânticos, né? A gente tem aí o Magnificat, o Benedictus e o Nunc Dimittis, né? Como a gente conhece, que é o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o de Simeão. Então, a coisa do cantar, do responder a Deus, né, com o cântico, ele é naturalmente visível, né, na Bíblia. Assim, o povo de Deus sempre foi um povo muito conectado à música, né? Até porque creio eu que Deus é um ser muito conectado à música, né? Quando ele dá aquele carão em Jó ali, em Jó 38, né, depois que Jó ele dá aquele sermão dele, que Deus pega, Jó, senta aqui, vê só, onde é que você estava quando? E ele começa a relatar ali o começo de tudo, e ele fala sobre o quando as estrelas da alva cantavam, né? Então, quando o que a gente conhece como mundo hoje estava sendo formado, já havia música acontecendo ali, né, diante de Deus. Então, eu acredito que Deus ele tem esse relacionamento diferenciado com a música mais do que com as outras artes. Não que a música seja em si alguma coisa mística, né? Não há nada de místico na música, mas Deus ele tem alguma coisa com a música, tanto é que ela é tão presente na Bíblia o tempo todo, e a resposta do povo como música sempre foi muito presente. Eu acho que acontece hoje o que Maurício está trazendo para a gente, é como se a música, essa música chamada música de adoração, né, que agora tem todo esse efeito mercadológico aí envolvido com ela, as pessoas passaram a entender, de alguma forma, isso foi sendo construído aí ao longo dessas últimas décadas, que adorar é cantar música, né? E aí eu entendo que a gente carinhosamente chama nossos grupos, né, de equipe de louvor, por exemplo, mas a gente acaba ensinando ao povo de alguma forma que louvar é só cantar, né, que adorar é só ter música, e que não é também, mas não é só, né? E aí a gente partindo também da ideia de, ok, cantar, adorar é cantar, é somente música, e levando em consideração a sociedade individualista em que a gente vive hoje. Então, adorar é música e eu tenho que sentir que eu adorei através daquela música. Então, se é uma música que eu canto e eu não gosto da música, né, ou eu não gosto do estilo musical, aquilo não mexe, né, comigo, eu não sinto que eu adorei. Então, a adoração não foi válida. A gente passa a usar a gente mesmo como parâmetro, entendeu? Como termômetro. A gente passa a enxergar o Uhum. que eu sinto como o termostato ali da adoração, entendeu? Esse que não é. Tá entendendo? Porque e aí vai cair no que o pastor Maurício falou. Se a adoração está atrelada à minha habilidade, à minha habilidade musical, à minha capacidade de tocar e cantar, então o pessoal desafinado não vai adorar nunca, né? Porque está Exato. atrelado a você conseguir, né? Ou de repente se está atrelado a um estilo musical específico, né? A gente não, né? Que eu tenho pavor disso. Mas o pessoal chama esse estilo musical de worship, né? Como se a adoração fosse um estilo musical, e que não é, né? Você pode ter música de adoração de estilos diversos, né? Inclusive, eu acredito que hoje a gente não toca nada no mesmo estilo que se tocava no tempo de Cristo, no tempo de Davi, né? Lá com os levitas lá no templo com Davi. Eu acredito que a gente não Eu toca nada parecido. arrisco dizer que a gente talvez achasse bem esquisitas as melodias da época, né? Exato, exato. A música oriental ela tem uma microtonalidade, por exemplo, que para a gente da cultura ocidental é esquisita de ouvir, né? Não é uma coisa agradável. Então, muito possivelmente, a gente ia achar musicalmente bem. Eu vou usar a palavra ruim, mas ruim no sentido de ser desconfortável, né? A música que era feita Questão de naquela época. costume, né? Uma questão de Exato, costume do ouvido exato. mesmo, né? Exato. A gente não precisa nem ir tão longe, né? Se a gente considerar, por exemplo, o Saltério Genebrino, né, lá de Calvino, para mim já é muito esquisito. E a gente está falando de uma coisa de, né, sei lá, 500 anos atrás.
600 anos atrás. Então, assim, não é nada tão distante quanto, né, o templo lá com Davi, mas que é um estilo musical que para a gente, brasileiro, que tem uma cultura de música diferente, né, que a gente que segue um padrão musical mais tonal, uma coisa mais, né, voltada aqui para harmonias menos exóticas, né, vamos dizer assim. Para a gente soa esquisito, né? A gente não encara aquilo ali com tanta naturalidade, né? Como a gente encararia outros estilos. Mas, enfim, essa minha fala é para dizer que a gente tem que ter cuidado, né? E não só com a gente, porque geralmente a gente, na posição de liderança, a gente costuma ser mais atento a essas coisas, mas de multiplicar esse conhecimento, né? De fazer a igreja, né? Aqueles que não tocam, principalmente, né? Que talvez tenham um pouco mais de dificuldade com esses conceitos, de entender que, veja, a adoração não é só quando você canta. A gente adora cantando também. E a adoração definitivamente não é um estilo musical. E de forma nenhuma a adoração ela é medida por aquilo que eu sinto. Hoje eu sinto, uma vez eu fiquei, me perdoe, eu vou confessar um pecado. Eu, eu fiquei com muita raiva de um menino lá na igreja. Ele nem tá mais lá, ele tá morando em outro estado agora. Porque a gente tava falando sobre música, não sei o que, essa coisa, e ele falou a seguinte frase, foi exatamente a seguinte frase, abre aspas. Eu não consigo adorar se não for com worship, fecha aspas, né? Então ele aí entra no que o pastor Maurício falou sobre a questão da circunstância, né? O que estava definindo ali a adoração dele era o circunstancial. Então, se fosse o estilo de música X, ok, aí eu adoro. Mas se for o estilo de música Y, aí eu não consigo. Sabe? Então, o coração dele não está de fato, né, voltado para aquele que é o merecedor da adoração, né? Que é Deus, no fim das contas. Então, a gente tem que ir ensinando a igreja sobre essas coisas. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente é tão bombardeado aí, né? Por todo tipo de besteira a respeito dessas coisas. E as pessoas têm muito mais acesso hoje a esse tanto de besteira. Então a gente precisa tomar essa rédea aí de ensinar o povo mesmo sobre o que de fato presta. Mas deixa eu parar aqui, que senão eu vou tomar o tempo todo. Pastor Maurício, volta para você aí, tá? Tá, mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Danilo, pode. Bruno, Liviana, Eridelson, Regina, alguém aí que tem pergunta ainda, algum comentário? Danilo, se tiver mais pergunta aí também, Danilo, fica à vontade. Meu irmão, eu não tenho pergunta, mas eu tenho um agradecimento. A Gal, que está à frente da Secretaria de Música do Presbitério, e que tem proporcionado esses encontros com a gente, que têm sido muito abençoadores. Infelizmente, eu não pude participar no do mês passado, né, que teve um contratempo, mas esse é o segundo que eu estou participando. Agradecer ao pastor Maurício, é um prazer imenso poder ouvir o irmão mais uma vez, em mais esse momento, e tem sido muito abençoadores para a minha vida. Eu quero aproveitar esse momento para pedir aos irmãos que estejam orando por mim, desde outubro do ano passado, que eu estou afastado do Ministério do Louvor da Igreja por motivo de saúde, que tem me impossibilitado. Então, Douglas é quem está à frente do Ministério do Louvor da IPCDU. Então, assim, às vezes eu tenho até pena dele, porque ele está se desdobrando mais do que ele pode, porque ele está fazendo seminário, uma coisa que exige muito, muito dele, muito estudo, muito tempo, muita dedicação. Ele é o regente do coral, que exige também, que tem uma demanda muito grande, mas, assim, foi a pessoa que se colocou à disposição para fazer a obra do Senhor e para me substituir enquanto Deus me dá a cura que eu tanto preciso, porque, infelizmente, estou com um problema muito sério nos pés, estou tratando comecei a tratar em setembro do ano passado, problema crônico, de fascite plantar, junto com artrose, junto com bursite, que eu nem sabia que podia ter nos pés, mas tem, e a recuperação é muito lenta mesmo. Inclusive, domingo de manhã, só para compartilhar com os irmãos, de uns 15 dias para cá, na verdade, eu estava sentindo um alívio bem significativo nas dores. E domingo pela manhã eu fui para a igreja e os irmãos começaram a perguntar, porque os irmãos têm sempre orado por mim desde o início do processo, e eu estava feliz em poder dizer para os irmãos que eu estava me sentindo melhor. Mas aí, quando foi no domingo, durante o dia, com o passar do dia,
aconteceu de as dores irem se intensificando, porque no sábado à tarde eu precisei sair para fazer umas compras de umas coisas que estava precisando em casa, e eu passei uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, acho que não foi mais que isso, no supermercado, andando no supermercado, e eu cheguei em casa com os pés doendo muito, mas doendo muito, assim, ao extremo. De 0 a 10, estava doendo 11. Estava passando de 10. Mas aí eu descansei no sábado à noite, e aí no domingo de manhã eu consegui ir para a igreja. Eu estava com muita sensibilidade nos pés, mas consegui ir para a igreja, e de fato eu pude compartilhar com os irmãos e dizer: não, irmãos, eu estou, graças a Deus, de uns 15 dias para cá, eu tenho me sentido melhor. Mas aí, quando foi no domingo à tarde, quando eu tirei um cochilo e me levantei para ir para a igreja, me arrumei. Quando eu desci, que me sentei no carro, eu não conseguia pisar na embreagem para passar a marcha, de tanta dor que estava nos meus pés. Então, assim, é como se tivesse havido um retrocesso por conta do pequeno, que para mim eu considero pequeno, o esforço que eu fiz no sábado. Então, é um problema que eu tenho passado. Deus sabe todas as coisas. Eu não sei qual o propósito do Senhor, ainda não consegui entender, mas tenho orado muito e perguntado a Deus o porquê ou o para quê disso, né? O porquê e o para quê. E somente o Senhor é quem poderá me responder. E diante de todos, eu quero agradecer ao meu irmão Douglas. Ele sabe o quanto eu sou grato a ele e quanto eu oro por ele para que ele possa levar essa carga enquanto eu estou, digamos assim, afastado do Ministério do Louvor, mas quero sempre estar junto com vocês, participando, porque eu sei que cada encontro desse é renovador para a gente espiritualmente, a gente aprende compartilhando das experiências que cada um vive em suas igrejas, em seus ministérios, e realmente tem sido bênção na minha vida. Muito obrigado. Aridelson, a gente vai sim, né? Orar por você. A gente entende, principalmente para a gente que é envolvido, né, com trabalho em igreja, o não poder estar presente, né, não poder estar exercendo aquilo que a gente recebeu do Senhor para fazer, isso mexe com a gente. Mas de novo, né, vai partir para o que o pastor Maurício está conversando com a gente desde o início, né? É onde está o coração da gente. Isso. Então, é entender o momento, né, que você está vivendo agora, que o Senhor não deixou de ser Deus nesse momento, né? Ele não perdeu o controle de nada, e que o que tiver que acontecer vai acontecer e vai dar certo, porque às vezes a gente pensa que o dar certo é ser feito o que a gente quer que aconteça, né? Mas o dar Isso certo é mesmo. acontecer a vontade do Senhor. Então, se a vontade do Senhor foi feita, meu irmão, deu certo. Então, a gente vai orar por você, Amém. sim, com certeza. Vamos estar intensamente orando aí pela sua recuperação, colocando sua vida diante do Senhor, para que, sendo da vontade dele, em breve você possa voltar para servir ao reino aí Amém. através do seu ministério da igreja CDU, certo? Amém, meu Vou querido. lembrar de orar por você assim que a gente terminar aqui também. Muito Mas, pastor obrigado. Maurício, tem mais alguma coisa para dizer também? Fica à vontade. Eu queria só fazer o fechamento. Eu entendi que o pessoal não vai mais colocar nada. Em cima do que você colocou, em cima dessa situação vivenciada pelo nosso presbítero Aridelson, e também em cima do depoimento que você disse que teve muita raiva, né, de uma pessoa que só conseguia adorar por meio de worship. Juntando essas três coisas, eu me lembrei do Salmo 13. Né? São poucos versículos, mas os primeiros versículos, Davi, ele descreve os sentimentos dele, né? E nem sempre os nossos sentimentos nos levam a esse lugar de adoração. Os nossos sentimentos são, às vezes, traduzem inconformismo, tristeza, desconfiança da provisão do Senhor, do cuidado dele. E aí Davi começa o Salmo 13 fazendo essa descrição, fazendo perguntas a Deus, né? Até quando você vai me deixar nesse sofrimento? Até quando você vai fazer de conta que não está me vendo? E Davi vai descrevendo os sentimentos dele. E aí quando chega na virada, na última parte do Salmo 13, aí ele diz assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Aí ele usa a linguagem lá no imperativo. Ele diz assim: regozije-se o meu coração na tua, e aí ele fecha dizendo assim: na tua salvação, porque no meio de todo este sofrimento tem me feito muito bem. Portanto, eu cantarei ao Senhor. Aí ele vai cantarei no futuro, né? Mas veja, saber quem é este a quem adoramos faz com que a gente, como você mencionava há pouco, a figura de Jó, né?
Como é que Jó estava se sentindo? Ele estava se sentindo péssimo. Mas a postura dele diante de Deus foi preservada não pelo que ele sentia, mas pelo que ele sabia, né? Quem é o meu Deus? O que é que eu sei sobre ele? E eu acho que essa tarefa de adorador, educador, né, da congregação. Você falou assim, é nossa responsabilidade assumir essa tarefa, né, de conduzir a congregação. E é isso mesmo. É você submeter os seus sentimentos às suas convicções. Quem é Deus? Quem sou eu? De que maneira eu posso ocupar de maneira digna essa posição que o Senhor me tem confiado, né? Então, a minha oração é que o Senhor preserve cada um na sua atividade, que o Senhor fortaleça o nosso irmão que está nesse momento de dor, de sofrimento. Certamente o Senhor estará cuidando do irmão e estará direcionando a sua recuperação. Mas para todos nós, a nossa responsabilidade é de perseverarmos no que sabemos do Senhor e sempre pegarmos os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos, obviamente, mas ao mesmo tempo ter o cuidado de não deixar que somente os nossos sentimentos conduzam a nossa vida, ou a nossa adoração, ou o nosso culto, ou pior, o culto dos outros, que o Senhor nos tem colocado nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe. É a minha oração por todos vocês. Amém. Bênção. Pastor Maurício, em nome aí da Secretaria de Música do PCAP, eu agradeço, né, ter aceitado o convite. Bênção para a vida da gente poder ouvir servos de Deus, né, gente que ama o Senhor, gente que se debruça sobre a palavra, trazer palavras de Deus para a gente. É bom crescer nessas coisas. A gente tem tido bons encontros aqui, graças a Deus. Pelo menos para mim tem sido muito enriquecedores, tem sido muito gratificante, muito abençoador poder juntar esse pessoal aqui com gente séria para a gente poder falar sobre as coisas do reino. Minha oração é que o Senhor continue abençoando tua vida, teu ministério na igreja de Casa Forte. Dani, as meninas, o meninão agora que chegou, né, para dar uma equilibrada no time masculino. Verdade, verdade. Né, que Deus continue aí derramando bênçãos sobre a vida de vocês, né, cuidando, fortalecendo, porque não é fácil, né? Cuidar de uma igreja é um trabalho que exige muito, né? Da mente, do espírito, do corpo. É bem desgastante, apesar de ser abençoador, é desgastante, né? Cuidar de gente, onde tem gente, é difícil, né? A gente sabe, a gente sabe como gente é difícil, mas que o Senhor continue capacitando, né? Para cuidar do povo dele lá que se reúne em Casa Forte. A parte boa é que a gente não consegue fazer sozinho e o Senhor levanta pessoas, né, para fazer com a gente, né? E a gente também é fortalecido e abençoado na caminhada, né? Eu louvo a Deus pela equipe de música lá da Igreja de Casa Forte. Tem o Vitor também, presbítero, tem o Diácono Maurício. Então a gente tem um grupo, Diácono Eduardo. Então o pessoal da música lá, um pessoal assim que enche nosso coração de alegria pela amizade, pela responsabilidade com que se dedicam à adoração ao Senhor, enfim, pelos ensinamentos que também eles trazem para a igreja. Eu louvo a Deus assim pelo privilégio de poder estar aqui, de poder contribuir de alguma forma. E eu que agradeço, irmão, a confiança sua, a confiança do presbitério em me chamar aqui. Eu louvo a Deus pela poder atender o convite do irmão. Benção. Douglas está com a mão levantada aqui. Diga aí, meu irmão. Boa noite, pessoal. Graças e paz a todos. Amém. Peço desculpas aí pelo horário, porque quando o Tiago postou, né, que o reverendo Maurício estaria realizando, eu tentei me organizar. Eu estou começando hoje o CTM, então eu vim direto para casa do CTM. Estou começando essas 3 semanas lá, intensivo, e foi uma bênção hoje a abertura. Fico feliz por essa oportunidade que o Senhor concedeu de participar desse treinamento, né, no seminário. E quero agradecer, Tiago, pela oportunidade. Pastor Maurício, bom vê-lo novamente. A última vez nos vimos aqui na igreja
Foi uma bênção tê-lo aqui. Estamos com saudade de vê-lo novamente. E quero aqui agradecer também a Tiago pela iniciativa, né, de trazer esses encontros, que é muito edificante para cada um de nós que servimos à Igreja de Jesus, né, e usamos os nossos dons e talentos para o serviço do Reino de Deus. Então, para mim é uma alegria, é privilégio de Deus estarmos aqui servindo ao Senhor juntos. Nós temos nossas demandas, temos nossos objetivos pessoais, né, família, temos igreja, mas também temos o nosso compromisso, chamado que o Senhor deu a cada um de nós para servirmos a obra do Senhor, né? E a minha oração tem sido que o Senhor continue renovando as nossas forças, né, para que possamos caminhar na direção, naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Né? Minha oração também é pelo presbítero Ari. Ari, nós estamos sempre em oração por sua vida, meu querido irmão. Nos vimos domingo pela manhã, nos abraçamos, mas todas as vezes que nós nos encontramos aqui na igreja, nós oramos por sua vida. O Ministério também de Louvor tem orado muito por sua vida, e nós cremos que o Amém. Senhor vai fazer a sua vontade. E nós estamos aqui juntos, viu, meu irmão? Não entenda que é um fardo ou demandas, enfim, mas eu me sinto, assim, participante para colaborar. Eu aqui estou disposto a Glória a colaborar, Deus. somar, e você sabe que pode sempre contar conosco aqui. Tiago, meu irmão, é bênção de Deus, viu, esse momento, e que Deus também possa continuar te abençoando na sua caminhada ministerial. É uma bênção, viu, você está ali na Madalena, e agora com essa responsabilidade também de estar conosco, nos apoiando. Queremos muito sua presença aqui na igreja, viu? Quando você disser que quer vir, você já sabe que as portas estão abertas, viu? Vou falar sobre isso já já. Um grande abraço, pastor Maurício, os demais, Danilo, e o pessoal das outras igrejas também. Um prazer, viu? Conhecer vocês. Gente, vamos fazer uma oração final e aí eu vou comentar um pouquinho isso. Eita, desculpa, Liviane. Eu só falei amém, irmão. Ah, tá certo. Tá, a gente vai fazer uma oração final aqui e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso que Douglas comentou sobre estar com vocês. Já já. Então eu vou pedir a Danilo. Danilo, tu pode fazer essa última oração, lembrar de agradecer pela vida do pastor Maurício, também pedir pela vida do presbítero Aridelson, pela saúde dele. Pode ser? Posso sim. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do teu presbítero. Que o Senhor possa estar dando saúde, Senhor, a ele. Alivia, Senhor, as suas dores. Dá força a ele para suportar as dificuldades. Lembrando sempre da esperança que temos em ti, Senhor. E que tu ressuscitaste e nos dará também um novo corpo, Senhor, para viver eternamente contigo. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de ser edificados pela Tua palavra. Trata o nosso coração dia após dia. Nos dá convicção, Senhor, do chamado para Te louvar. Possamos não ser refém das coisas que fazemos, Senhor. Mas que possamos sempre achar meios de Te adorar com sinceridade. Em nome de Jesus, nós choramos, ó meu Deus. Amém. Amém, gente. Bênção. Pastor Maurício, mais uma vez, obrigadão. Deus te abençoe, Deus te bendiga. E que seguimos juntos aí, viu, meu irmão? Também o que precisar aqui do nosso lado, conta com a gente. Vai ser bênção poder servir vocês também. Um prazer, muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite a todos. E Boa até noite. permitir. Tá? E pessoal do PK, me aguardem em julho, viu? O plano é agora, tirei todo de férias, o plano agora é nos próximos domingos visitar as igrejas de vocês, tá? Conhecer o trabalho lá, conhecer quem eu não conheço pessoalmente ainda, né? Conhecer o pessoal das equipes de vocês, de música, me apresentar, me colocar à disposição para servir vocês. É para isso que eu estou aqui, tá? Para a gente crescer junto, para a gente se edificar, para a gente caminhar junto aí para servir melhor o Senhor, servir melhor a igreja, tá? Então, o plano é agora, nesses domingos de julho, estar aí com vocês, tá? Mongi, São Martim, Cordeiro, Carpina, CDU, Amor e Vida, Itapsuma. Se Deus quiser, estaremos juntos em breve, certo? Então, um grande abraço para vocês, Deus abençoe a cada um e um bom restante de semana. Nos vemos em breve.
Amém. Um abraço, Tchau, irmãos. gente. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Paz, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Danilo. Danilo, cadê tu no CTM, Danilo? Ele já foi-se embora.